Fala, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, aplicações das leis de Newton. Nesse caso, um problema que nós conhecemos como máquina de Atwood. Por que máquina de Atwood? É uma máquina que consiste em uma rodana, um fio e preso às duas extremidades desse fio, duas massas, né? Uma massa em cada extremidade, em que essas massas presas entre si através de uma rodana, funciona como se fosse uma rodinha, né? Algo que diminui o atrito, diminui o zero. Essa rodana ou polia permite movimento, né, entre os corpos, geralmente um corpo de massa maior e um corpo de massa menor. Esse sistema acelera e isso é um aparato experimental simples para que nós possamos fazer com que a segunda lei de Newton, por exemplo, tenha algum tipo de comprovação, possa ser comprovada de maneira experimental mais simples. Então, é um aparato experimental simplesinho para que se possa fazer algumas considerações a respeito da segunda lei de Newton. Existem problemas nos livros de física, problemas de exercícios, problemas de vestibulares que trazem o uso da máquina de Atwood em algumas situações, a maioria delas teóricas, outras situações práticas que nós vemos no dia a dia, né? Então vamos lá para um probleminha teórico simplesinho de questão de vestibular, para que a gente possa entender como isso na prática aconteceria em um exercício de física. Vamos lá. Problema aí na tela. Está dizendo o seguinte, né? Esse problema de máquina de Atwood aí. Uma rodana fixa R, tá aqui, né? R, um fio F, que é inextensível, então esse fio não tem o seu tamanho aumentado, ele não se estica. O fio tem massa desprezível e ele é perfeitamente flexível. Então esse fio se dobra, mas não se estica no sentido de aumentar o seu tamanho. Ele é inextensível, mas é flexível. Sua massa é desprezível, é pequenininha. A rodana aqui também tem massa desprezível e ela faz o atrito não ocorrer, né? Então não ocorre nenhum atrito, a rodana facilita o movimento. Tem dois corpos presos às extremidades desse fio, um corpo B e um corpo A aqui, né? Que tem massas 2 e 3 kg em uma região da Terra em que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo. A questão nos pergunta duas coisas. Primeira, letra A aqui, ó, quer saber qual a intensidade da aceleração dos blocos. E a letra B pergunta qual é a força de tração ou força que traciona os fios. Bem, primeira coisa que você faz, para ser bem direto, você precisa sempre desenhar o diagrama de corpo livre nessas situações em que envolvem bloquinhos, massas, uso de fios, trações, qualquer coisa desse tipo assim, você vai pegar os bloquinhos e desenhar quais são as forças que existem sobre eles. Esse é o famoso diagrama de corpo livre. Você pega lá o bloquinho A, por exemplo. Quais são as forças que atuam sobre A? Tem o peso de A para baixo, peso de A, e para cima, ao contrário do que muita gente pode ter imaginado logo de cara aí, não tem a força de normal, mas tem a força de tração. Olhe para o bloquinho A, né? Ele não está apoiado sobre nenhuma superfície, portanto não existe força normal de reação, tá? Força normal de reação apareceria se o bloquinho A estivesse em contato com outro corpo ou alguma superfície. Não é o que acontece aqui no nosso caso, tá? Então a força peso para baixo, tá? Ela sempre existe, mesmo com contato com a superfície, mas a tração aqui ela aparece quando tem um fio, por exemplo, suspendendo o bloquinho. Se estivesse em contato com o corpo era normal, quando está suspenso é uma tração. Isso é o que acontece sobre o corpo A. Sobre o corpo B, mesma situação, se você parar para analisar, né? Vou até duplicar aqui, coisa está aqui ao lado, né? Coisa funciona assim, a diferença é que nós temos o que? Bloquinho B. Portanto, aqui eu teria quem? Peso de B na situação. Deixa eu colocar a canetinha correta. Peso de B. Observa que tem um detalhe aqui, né? Se o peso de B possui uma massa maior, tá aqui, ó, 3 kg, então todo esse movimento está acontecendo assim. Não sei se você concorda comigo. Ó. O movimento está acontecendo assim, né? Ó. Então, esse é o sentido desse movimento. Então, tudo que tiver na direção do peso de B, todas as forças, nós vamos considerá-las positivas. Tudo que tiver contrário a esse sentido que eu acabei de desenhar aqui, desenha negativo, ou coloca nas equações como negativo. Por quê? Nós vamos precisar, para encontrar a aceleração dos blocos, como pede aqui na letra A, né? Calcular a aceleração dos blocos. Para fazer isso, calcular essa aceleração aqui, a intensidade da aceleração, vamos precisar aplicar a segunda lei de Newton em cada bloquinho. O que seria a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes a aceleração.
Isso eu aplico no bloco A e aplico no bloco B. Por exemplo, vamos logo observar aqui, né? Se tudo que está na direção de B é positivo, no peso do B, né, tudo está contrário é negativo. Então, essa força é positiva, essa tração aqui, ó, negativa. Agora, olha para cá, cuidado com essa tração aqui, tá, gente? Por quê? Porque observa que ela está apontando para cima. Agora, olha o sentido dela. Ó. O movimento acontece assim, né? Ó, não é assim? Então, essa tração aqui, ó, ela é positiva. Por quê? Porque ela está na mesma direção do peso de B. Concorda comigo? Ela não está apontando aqui para cima? Essa tração aponta aqui para cima. Vou redesenhar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, no cantinho. Olha para rodando aqui, olha para cá. Está apontando aqui para cima e ela está onde? Ó? Olha, observa que ela está no mesmo sentido do peso de B. Está aqui. Se ela está no mesmo sentido do peso de B, ela é positiva. Essa tração aqui sobre o bloquinho A é positiva. Enquanto a tração sobre o bloquinho B, ó, essa tração aqui de B, digamos assim, essa daqui de A, né? Essa tração de B é contrária ao peso de B. Portanto, essa é negativa, enquanto o peso aqui é positivo. E essa tração aqui é positiva. Tá? E o peso de A, que é para cá, ó. Veja, tem sentido contrário, né? Ó, o peso de B está puxando para cá e o peso de A está puxando para cá. Portanto, são forças opostas. Então, quando eu for aplicar a segunda lei de Newton aqui sobre o bloquinho A, vai ficar assim, ó. Tração, essa daqui, ó, de cima, essa, ó, tração menos peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Essa daqui seria a equação do bloquinho A. E a equação do bloco B seria o próprio peso de B menos essa tração aqui, ó, menos essa tração, menos esse T, igual a massa de B vezes a aceleração. O que a gente acabou de fazer? Montamos uma equação para o bloco A e o bloco B, aplicando neles, né, nos dois blocos, a segunda lei de Newton. Ficamos então com um sistema de equação que é muito mais fácil de ser resolvido somando os dois. Então, ó, fica peso de B, né, peso de B, mais peso de A, menos nesse caso, né? Menos, está aqui o sinalzinho de peso de A, mais essa tração aqui, menos essa tração de baixo. Então, estou somando todas as relações de sinais acabam dando negativo para o que já é negativo e positivo para o que já é positivo. Somei tudo, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Somei tudo aí, observe. E agora eu vou eliminar o que é parecido, né? Ou seja, o que é igual. Tração e tração são iguais, portanto, iguais em módulo, né? E opostos em sinais. Eu já sei que tração e tração aqui nos fios, ó, essa tração de A e essa tração de B constitui aí um par ação e reação, portanto eu posso eliminá-las, elas estão iguais em módulo. Então só vai sobrar quem? Peso de B menos peso de A igual a quem? Massa de A aqui, ó, isso aqui, ó, massa de A mais massa de A vezes A mais massa de B vezes B, fica assim, ó. Isso fica massa de A mais massa de B, colocando A em evidência, vezes A. Ou seja, já tem uma equaçãozinha aqui que já me dá o valor de A. Lembrando que o peso de B é quem? É a massa de B vezes a gravidade. E o peso de A? Massa de A vezes a gravidade. E aqui do outro lado, só repito. MA mais MB, parênteses, colocando um A em evidência. Felipe, se eu não quisesse colocar o A em evidência, tinha problema? Não tinha problema nenhum, não precisaria colocar aqui. Bastava, nisso tudo aqui, ó, vou até apagar aqui, bastava apenas repetir quem, pessoal? MA vezes A mais MB vezes A. Se eu fizer isso, dá o mesmo, tá? Dá a mesma resposta de colocar quem? MA mais MB vezes A. É a mesma coisa, você escolhe o que fazer aí, não tem nenhuma diferença. O que a gente pode fazer agora? Só substituir os valores. Por exemplo, quem é a massa de B? Está aqui, ó, a massa de B, 3 kg. Deixa eu destacar aqui para você ver. Ó, 3 kg. E a massa de A, 2 kg. Vamos colocar esses valores. Ó. Aqui, ó, vai ficar 3 vezes 10, que é a gravidade. E aqui, ó, MA é quem? É 2, né? A massa de A é 2. 2 vezes 10 igual. Aqui, ó, massa de A, 2.
mais a massa de B, 3, e eu vou sobrar somente quem? O A, o Azinho que eu estou procurando. Vamos subir um pouco mais para ficar mais fácil de visualizar. 3 vezes 10 dá 30. 2 vezes 10 dá 20. Aqui nós somamos os dois. Pode somar antes de fazer a multiplicação. Vai ficar 5 vezes A. Do outro lado vai sobrar quem, professor? 10. Aqui vai sobrar 5 vezes A. Posso inverter ou fazer direto daqui, você que escolhe. Então, 10 igual a 5A é igual a 5A igual a 10. Mesma coisa, só inverter os dois ao mesmo tempo. Eu sei que você pode ter o costume maior de fazer desse lado, né? Então, repete o A, repete o 10. Quem estava multiplicando o A, que era o 5, né? Passa dividindo. A dividido por, 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração aqui, gente, eu vou destacar, ela é a aceleração do conjunto. Agora você pode estar se perguntando, para onde ela vai, professor? Ela vai na mesma direção do peso de B. Se o peso de B é quem puxa tudo para baixo, né? Observa aqui, vou até apagar esses rabiscos em cima. O peso de B é quem puxa tudo para cá. Se o peso de B está para cá, a aceleração do conjunto também está para cá. Essa aceleração nós acabamos de calcular e ela vale 2 metros por segundo. Essa daqui seria a nossa letra A como resposta. Na letra B, que eu vou fazer nesse canto aqui, meio que um pouquinho fora de ordem, ele pede a intensidade da força que traciona o fio. Basta fazer o quê? Ou eu escolho a equação de A ou a equação de B. Veja, ó, a gente tem a equação do bloquinho A e tem a equação do bloquinho B. Eu escolho qualquer uma das duas, tá? Que ainda tem T. E só jogar os dadinhos dentro. Eu vou escolher essa primeira aqui, né? A equação de A. Vou escolher a equação do bloquinho A, que é quem, professor? É tração menos peso de A igual a massa de A vezes a aceleração. Escolher qualquer uma das duas, tá? Daria a mesma resposta. Mas, ó, vou escolher essa daqui que tá mais facinha, né? Tração é quem eu estou procurando. Quem é o peso de A? É a massa de A vezes a gravidade. E aqui fica quem? Massa de A vezes a aceleração. Veja, eu peguei essa equação aqui e trouxe para cá. Ó. É ela, tá? Trouxe para cá. Então, ó, tração, perdão, aqui não é igual não, né? Menos, quem é a massa de A? Já vimos que é 2, a gravidade vale 10. Massa de A de novo, 2. Aceleração do conjunto. Quem é essa aceleração aqui? Opa, nós tínhamos calculado ela. Aqui, ó, ela vale 2 também. T menos 20 igual a 4. Vou jogar o 20 para lá, vai ficar 4 mais 20, né? O sinal do 20 vai invertido. Então, a tração sobre esse fio dá 24 newtons de tração sobre o fio. Pergunta. É tranquilo esse tipo de problema? Basta aplicar a segunda lei de Newton. Mas não esquece que antes de aplicar a segunda lei de Newton, você vai precisar fazer o diagrama de corpo livre. O que é diagrama de corpo livre? Separar os bloquinhos envolvidos, esquematizar ou desenhar quais são as forças que agem sobre ele. Se é uma máquina de atudo, vai ter peso e vai ter tração. Tração nos dois blocos. Observa qual é o peso que está puxando o conjunto. Tudo na direção desse peso vai ser positivo, tudo contrário a ele vai ser negativo. Vê lá como foi que eu fiz as trações, né? Tem uma tração que fica para cima do bloquinho B, que é contrário a ela. Mas a tração que fica para cima do bloquinho A, ela é a favor do peso de B. Cuidado com isso, que você pode te confundir. Vai ter sempre nas equações dos bloquinhos, um bloquinho A e um bloquinho B, as trações elas sempre vão se eliminar. Uma tração vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa, como elas são iguais em módulo, né? A quantidade delas é a mesma pela terceira lei de Newton, então elas vão se anular e você vai conseguir seguir com o problema quando você somar as duas equações do sistema. Mas toma cuidado com isso, faz o diagrama de corpo livre, desenha as forças, depois se aplica a segunda lei de Newton, observando o sentido das forças, coloca tudo que é positivo na direção da força que puxa o conjunto, tudo que é negativo para as forças que estão contrárias a esse propósito de movimento, certo? Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!